eu quero introduzir esta mensagem de uma forma interessante para mim. Espero que seja para ti também. E essa mensagem eu quero pregá-la da seguinte forma: perguntando e respondendo ao mesmo tempo. Você é um homem, uma mulher de fé ou de experiência? Você não responde nada, só pense. Nós vamos ler o texto. Sua vida, minha, a nossa vida, ela se move, se mantém, se sustém por meio da experiência que temos ou pela fé que nos foi dada? Nós vamos ver o porquê dessa pergunta e nós vamos ver também a resposta que vamos obter por meio da leitura da palavra. Lucas, capítulo número 5. Fica pronto para a palavra, no mesmo espírito de louvor e de adoração que você estava, se mantenha-se atento. Nós estamos, o povo em casa também, ô Wilson? Nossos amados em casa e quem vai nos ver e ouvir depois, prontos para receber algo da parte de Deus, porque eu creio que Deus nos ministra por meio de ministros. Deus nos ministra por meio da sua palavra, do seu espírito. Eu creio nisso e creio que vocês também. Então leiamos. De 1 a 6 do capítulo 5 de Lucas. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos orar um pouquinho? Amado Deus, eu tenho diante de mim a tua palavra. A Bíblia para mim é a tua palavra. Eu sei que o teu Espírito está em mim e está em muitos, e com certeza há de nos ministrar por meio daquilo que lemos e pela instrumentalidade desse mesmo Espírito. Edifica-nos nesta tarde e noite. Ajuda-nos a crescer, a amadurecer e a pôr em prática os ensinos da tua palavra. Concordamos nesta oração porque dependemos do guiar, do agir, do mover do teu Espírito para que a nossa vida vá bem. Ajuda-nos alimentando-nos com esta mensagem. Todos concordamos assim no nome de Jesus. Aqui eu vejo, à luz do que acabamos de ler, um homem e sua equipe muito experiente na pesca. Sei que você já deve ter ouvido N pregadores falar sobre isto. Mais um sou eu, mas eu não quero ser um a mais. Um homem experiente como Pedro, estudando um pouco sobre Pedro, você vai ver que Pedro deveria fazer isto desde cedo, desde a sua juventude. E Pedro já era maduro. Estudando um pouco sobre Pedro, ele tinha bastante experiência. Apesar de nós sermos um número pequeno de pessoas, olho para algumas pessoas e enxergo pessoas com experiências aonde eu já as conheço. Vejo meu irmão Jorge, ele tem uma experiência no trabalho dele, junto com a esposa ali. Vejo meu irmão Sérgio, ele tem uma experiência de anos com o trabalho dele. Vejo meu irmão Wilson aqui com experiência no trabalho dele. Vejo o irmão Libni com experiência no trabalho dele. Vejo as irmãs com experiência. Vejo o irmão ali jovem ainda com experiência no trabalho dele. Vejo meu irmão Leandro com experiência naquilo que faz. E aí olho para Pedro, à luz da Bíblia, e vejo que alguém muito experiente. Lendo esse texto, meditando sobre o que pregar hoje à noite, hoje à tarde e à noite também, e não sei se pregarei a mesma coisa, porque dificilmente consigo. Fico impressionado como quanta gente vem à memória, quanta gente crente, quanta gente não crente, quanta gente no mundo, porque eu conheço muita gente, vive muito mais da experiência. E nós, eu e você que somos cristãos, falhamos nisto. Às vezes, ou me perdoe, muitas vezes,
acionamos em primeiro lugar a nossa experiência do que a nossa fé. Nós somos aqui, não sei se bem ensinados, mas somos ensinados, que a nossa essência é espiritual. E lendo esse texto, eu fico olhando para Pedro com toda a experiência de ser pescador, sei lá de quantas décadas, quanto tempo, quantos anos. E aqui era capítulo 5 de Lucas, e sendo capítulo 5, a gente vai ver, não tinha tanto conhecimento assim, Pedro não tinha tanto conhecimento sobre Jesus. Ele não era tão íntimo de Jesus para saber, olha, eu vou pescar ali porque eu sei que vai ter milagre. É o que me parece. É o que me parece. Mas Pedro tinha muitos anos de experiência e provavelmente não tinha muitos anos de conhecer a Cristo. Olhando assim, eu olho para mim, olho para ti e para nós. Quantas vezes nós deixamos de receber o que vem da parte de Deus porque acionamos em primeiro lugar o lógico, apertamos o botão, aspas, da sensatez. Eu sou uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, e eu não espiritualizo tudo. É por isso que perde. Porque a vida de fé e a fé é loucura para os que se perdem. E nós não somos mais perdidos. Não somos. É loucura para quem se perde. Nós éramos assim. Nós não dávamos crédito a nada. E lendo esse texto, eu acho interessantíssimo a expressão de Pedro. Mas o próprio Jesus havia avistado eles ao longe, lavando as redes, porque eles tinham terminado uma pescaria e depois nós entendemos pela leitura que eles não tiveram sucesso. Quantas vezes, ninguém conta, porque a gente não conta, deixamos de vencer, deixamos de ser bem-sucedidos, porque não buscamos ou a Deus ou a sua palavra para nos causar vitória. Mas eu sou tão acostumado a fazer isto, por que é que eu tenho que orar para fazer isto? Por que é que eu tenho que buscar a Deus para fazer uma coisa que eu tenho 30 anos fazendo? É porque Deus era Deus antes dos 30 anos. Deus era muito Deus antes da minha e da sua experiência, antes da sua e da minha idade. Aí, ainda há pouco tem um irmão aqui, amado, meu amigo, batendo uma foto minha aqui. Há uns anos atrás, cadê ele? Há uns anos atrás, eu estava cantando uma música evangélica, bem antiga, e ele brincou comigo. E eu disse para ele, do tempo que fizeram essa música, o Espírito Santo já era Espírito Santo. E já inspirava as pessoas. Não foi o Líbano, foi outra pessoa. É esse aqui mesmo. Ou seja qual for a experiência de Pedro, o tempo que Pedro praticava aquilo, que nós praticamos aquilo, não nos leva à conclusão de que não precisamos mais consultar a Deus. Vamos pensar que Jesus não tinha nada a ver com pescador. Amém? Se Jesus fosse falar de experiência, muito provavelmente ele ia falar da experiência de marceneiro, de carpinteiro, porque ele foi criado com o pai que era assim. Entendido? Mas, sendo assim, ele não entendia de pescaria. Não é? E Pedro, em sua experiência, não titubeou em obedecer. Essa mensagem deverá, ou já está servindo para mim e para ti, para nós observarmos que às vezes temos insucesso em muitas coisas, ou vamos chamar do mais prático, derrota. Né, Wagner? Porque somos lógicos quando deveríamos ser espirituais. Somos muito pé no chão quando nós deveríamos estar flutuando na fé. Esse tipo de coisa, a ação da experiência, eu conheço, eu sei, eu entendo, às vezes pode nos empurrar para um ceticismo, para a incredulidade. E se nós somos praticantes só da experiência, vamos nos afastando da fé e vamos ficando cada vez mais lógico, e se assim for, vamos ficando cada vez mais longe. Alguém poderia dizer misericórdia? Diga comigo, misericórdia. Porque é verdade.
Eu convivo com uma amada de casado 33 anos e meses. Mas é interessante como aquela cidadã, minha esposa, marido Socorro, que você deve conhecer, ela vai fazer um bolo, ela ora para dar certo um bolo. Mas faz muitos anos, ela tem 56, então faz muitos anos que ela faz bolo. Mas que bobagem, para que espiritualizar? É porque crente é crente. Crente é crente fazendo bolo, crente é crente dormindo, acordado. Crente é crente. Crente serve para crer. Não para ser lógico. Não para ser experiente. Eu tenho a experiência, eu sei como funciona. Amém que você sabe. Mas tem hora que pode ter acontecido alguma coisa no espiritual que você deveria acionar e não acionou. E a experiência não ajudou naquele momento. É o que o texto vai nos levar a entender. Porque Pedro era um cara de um temperamento forte. Ele estava ali emprestando um barco depois de uma noite inteira. Vejam as circunstâncias e as consequências na volta de Pedro e da sua equipe, seus sócios. Dá para perceber que haviam várias coisas? Uma noite inteira no mar. Alô? Uma noite inteira. E depois sai do mar, puxa o barco para cá e coisa nenhuma. Resultado nenhum de uma noite inteira pescando nada. Não era nadando, era pescando nada. Certamente, com o temperamento de Pedro, ele deveria estar um pouco irritado. Eu sei que você nunca se irrita, mas Pedro é possível que sim. E eu também. Alguém chega, estão arrumando as redes, lavando, para guardar, descansar. É provável que reclamando um pouco também, é provável que sim. E alguém chega e diz assim, olha, me põe nesse barco e te afasta um pouco aqui da margem. Eu preciso usar isso aqui como um palco para minha apresentação. Cara, logo depois de uma noite dessas, não é possível. Se eu tivesse lucrado, pescado, sei lá, uns 500 quilos de peixe aí, mas esse cara veio me pedir isso agora? Ou não poderia pensar assim? Eu também não sei outra coisa, quanto tempo Jesus pregou para depois mandar ele pescar. Não sei. Mais coisas apertando o temperamental Pedrão. Quantas coisas apertam a mim e a ti, com o nosso temperamento, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, e quantas vezes nós reagimos o contrário do que deveríamos fazer. Eu sei, eu tenho convicção, eu não estava lá, mas sei pelo Espírito que em algum momento eles estavam irritados, que em algum momento eles estavam chateados pela noite de trabalho e sem lucro algum. Eu sei, porque sei. Nós vivemos trabalhando para resultados na nossa vida. E uma noite inteira se vive daquilo. E quem sabe eles devem ter mencionado, me perdoe, mencionado assim, poxa, eu tenho experiência tal, e por que eu saí hoje se eu tenho experiência com o mar, com tudo, e por que eu saí de casa e não pesquei nada? Dá para pensar nisso, não dá? E mais uma equipe, quem sabe cada um dá uma opinião, cada um diz uma coisa. Ó, fulano, quantos anos tu tem? Tu devia ter olhado para o vento, para o mar, para a lua e não vamos hoje. Eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras, meus irmãos, minhas irmãs, amados e amadas, para corrigirmos algumas coisas que podem acontecer com a gente. Vou repetir o que disse da minha esposa. É uma coisa simples para quem conhece fazer um bolo em casa. E orar por um bolo. Olha, eu vou fazer uma visita. Nós vamos ao súper, quando podemos ir, a gente vai, a gente compra as coisas, põe no chão em casa e ora e agradece e declara tudo aquilo que foi comprado abençoado pelo Senhor. Somos gratos por poder comprar e declaramos bênção do Senhor. E se alguém manipulou de outra forma, perdeu! Porque nós declaramos que está abençoado ali. Por quê? Isso é comida, isso é rancho. Não, porque é bênção.
E nós fomos ensinados e praticamos isso aí, porque cremos dessa forma. Te incentivo, se quiseres, a fazer também. Não vivemos por lógica. Repito, se nós vamos viver das experiências e nós vamos viver do que é lógico, do que é comum, do que é normal, nós vamos cada vez mais nos afastar daquilo que é vontade de Deus. Deus nos quer mais perto, gente cada vez mais crente, mais espiritual, e não é cada vez mais religioso, porque cada vez mais religioso, mais problemático, é diferente. É diferente. Uma pessoa muito espiritual, cheio do Espírito Santo, não é uma religiosa, é uma pessoa tolerante, equilibrada, aprende como reagir, mesmo com temperamento e tudo, aprende como reagir, não fica infalível, mas fica muito melhor. Muito melhor. Fica assim. Fica assim. Pratiquemos isso. Aí eu vou falar de experiência. Aí teremos as nossas experiências espirituais mais próximas de Deus, mais próximas da vontade, mais próximas do Espírito. Esse texto me leva à alegria, porque imediatamente Pedro larga a experiência, o seu vasto conhecimento sobre pescar e como pescar, não tão experiente quanto o nosso irmão Beto Bueno, mas experiente. E ele ou ele ou o Jonas são muito experientes. O Jonas pescador, não esse aqui. Não tão experiente. Pedro muito experiente. E ele não titubeou. Sabe por quê? Às vezes nós deixamos de executar ações espirituais porque paramos para usar o lógico. Eu sei que já aconteceu com todos os que estão aqui. Todos. Olha, isso aqui é uma coisa de Deus, mas deixa eu ver, deixa eu examinar se é bem assim. Me perdoe eu lhe dizer uma coisa. Carnal. Vou chamar assim, de uma forma muito mais amorosa. Carnalzinho. Cheguei ali na porta da igreja e o Senhor me falou algo, uma frase para dizer para alguém. E eu não fui de forma nenhuma ficar meditando. Mas como? E para quê? E por quê? Você não tem nada a ver com isso. Vá lá e diga isso, o resto é comigo. Entrei, vim aqui, voltei, chamei as pessoas e disse assim, esta é a frase. Acabou. Se eu deixar para depois, se eu for começar a... Será que Deus me disse mesmo ou foi meu achômetro? Você pode perguntar, eu não vou dizer nem os nomes, mas nem pergunte que eu não vou dizer os nomes. As pessoas receberam como de Deus. Agora, se eu fosse meditar e ler uns 4 livros para dizer a eles... Tem coisas que tem que se reagir assim como Pedro. E cuidado para nós, eu e você, nós não nos firmarmos na nossa firmeza de conhecimento de muitos anos fazendo isto e se tornar infalível, porque nunca vai ser. Nunca vai ser. Infalível é Deus. Somente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso papai e nos dá a oportunidade de ouvirmos, de aprendermos coisas como estas, de acionar na nossa vida coisas que estão estacionadas, paradas, porque às vezes somos muito lógicos, às vezes somos muito carne, às vezes somos muito racionais. E os resultados não são bons. Que bom que eu lembrei dessa coisa bem simples, bem prática da minha amada esposa. Olha, um bolo, isso é uma bobagem. Eu sei fazer bolo também. Não todos, mas sei fazer. E eu fico examinando para não fazer bobagem. Eu sei fazer queijo, por exemplo. Aí eu fico correndo atrás para não errar. Por quê? Qualquer pessoa pode se enganar e pôr a perder. Outro dia eu perdi uma boa quantidade de leite mesmo sabendo fazer queijo. Aí o que é que isso tem a ver? Ora, vocês estão me ouvindo aí e me vendo, quantas coisas você está pensando? Poxa, eu errei, eu falhei, eu tive prejuízo nisso. Começa pensando em coisas pequenas e coisas que a gente teve prejuízo grande, porque foi muito lógico e muito confiante em si mesmo, quando nós temos morando em nós o perfeito ajudador que é o Espírito Santo.
e guiados por esse Espírito, nunca ele nos levará ao erro, ao engano. Quem se engana somos nós. Cometemos engano e pode até de vez em quando enganar os outros. Mas o Espírito do Senhor está na vida do povo de Deus. E está para nos ajudar, nos encaminhar, nos ensinar, nos apontar o caminho, para estar conosco em todo o tempo, como disse Jesus. E nós precisamos crer cada vez mais. Cada vez mais. Uma coisa que eu tenho em mente, por causa do Espírito, me lembrando, renovando a minha mente, eu nunca penso que amanhã vai ser pior que hoje. Pode ter sido o dia mal que foi. Não, eu não vou dormir para amanhecer e acordar com um dia pior. Nunca profetizo isso na minha vida. Mesmo que tenha tido a experiência de ter dias ruins, até um ano inteiro ruim, não abro a minha boca para dizer, se foi ruim hoje, imagina amanhã. Não faço isso. Sabe por quê? Para ter autoridade para pregar. Te incentivo a aprender tudo que você puder aprender para o bem. Mas se firmar cada vez mais. Aprender tudo que você puder aprender para a vida principal, que é a nossa vida espiritual. As outras coisas, e preguei outro dia sobre isso, serão acréscimo na nossa vida quando nós amadurecermos e estivermos cada vez mais crescendo e buscando e ficando mais crentes, mais próximos da vontade de Deus. Aí, para nós, só falta o céu. Temos um amém? Estou falando, está com medo de morrer? Não, você vai ser trasladado, fique tranquilo. Não tenha medo não. Vou falar de algo que está no meu coração. Eu disse outro dia aqui, eu não tenho nada contra nenhum rede de TV, não tenho nada contra ninguém. Mas eu desliguei em março as nossas televisões em casa sobre pandemia, jornal. Nós vemos uma série, meia-noite, 1h da manhã, eu e Maria do Socorro. Aliás, a gente dorme série, não é ver série. Não é, Arely? É verdade, Senhor. Tarde da noite. Mas nós não nos ocupamos, nós não nos alimentamos, nós não nos enchemos daquilo que tira a nossa esperança. Não. A minha alma não está cheia daquilo. E não ficará. Mas eu lembro todos os dias de orar pelos médicos, de orar pelas autoridades, de orar inclusive pela nossa prefeita, pelo governador do estado, pelo presidente da república, pelas autoridades constituídas, orar pelo povo da área de saúde. Eles necessitam muito disso aí. E isso é uma prática espiritual. E se a gente se alimenta, dedica tempo com o negativo da quantidade de gente que morre, da quantidade de gente que está enferma, porque a grande maioria dos órgãos de imprensa, eles não divulgam quantos milhões já foram curados. Então eu não tenho interesse. Mas eu tenho interesse em buscar a Deus, em dizer uma palavra dessa para mim e para ti. E quando nós deixarmos as experiências carnais de lado, nós vamos crescer e amadurecer nas nossas experiências espirituais. Quantas vezes na minha vida, não posso lhe contar, não sei quantas, pessoas já disseram assim, como é que o senhor chega num lugar e diz assim, Deus falou comigo? Como assim? Falando. O que é isso? Isso é experiência espiritual. Mas Deus desce do céu, ele nem precisa porque ele é onipresente. Ele não precisa descer do céu. Mas como é que vocês cristãos dizem, mas Deus falou comigo? Só sabe quem o viu. Você está comigo ainda? Você está entendendo isso? Aí se nós deixamos de ser lógicos, e principalmente carnais, nós vamos ter a autoridade de dizer, eu sei que foi Deus que falou comigo. E não vamos ficar assim, como é que a pessoa diz, Deus falou comigo? Diz quando é verdade. Quando Deus faz. Teremos essas nossas experiências se deixarmos as experiências carnais do lado e que elas não nos dominem nunca. Amém? Mas é preciso sair desse terreno eu ia chamar carnalidade de novo, mas vamos chamar da experiência humana,
de contar o tempo, que faz e que sabe, e que às vezes parece ser superior a outras coisas. Antes de qualquer coisa, nós somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E os cristãos, pessoa incrédula não, mas eu e você cristãos, nós precisamos estar muito mais maduro amanhã do que hoje, espiritualmente falando. Olha, tem gente que concorda. Nós precisamos. Nós, eu e você. E isso não tem a ver com o tempo. Porque a gente pode nunca amadurecer, mesmo ficando velho como cristão. Misericórdia. Eu vejo pessoas que se dedicam mais ao cristianismo, à busca, à meditação, pessoas que onde elas estão fazendo qualquer coisa, elas estão fazendo e orando e louvando. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tenho, louvado seja o teu nome. Isso é um religioso. Não, isso é um crente. O religioso é um problemático. O religioso ele está sempre condenando alguém que não é como ele. O homem e a mulher de Deus que é, ou que está pelo menos em processo de amadurecimento, ele não está muito aí para olhar quem é que está errado, porque ele sabe que precisa prestar conta individualmente de si mesmo. E quando vê alguém errado, tem a maturidade de ajudar para ver se a pessoa se ajeita. E não é condenação, é ajuda. Olha, temos um amém aí. E nós, os cristãos, estamos aqui para isso. Para ser voz de Deus e mão de Deus, abençoando, ajudando, orientando, estendendo as mãos. Não é atirando pedra. Porque quando se é religioso, fica procurando defeito para atirar pedra. E nós não vamos fazer isso, amém, crente? Vou concluir voltando para o texto e vermos o resultado de ouvir a palavra de Deus que veio através de Cristo. Que o Cristo é a própria palavra, amém, crente? Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te de largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí tem uma vírgulazinha e diz assim, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quantas vezes nós não ouvimos isso? É dito, é lido na Bíblia, não, mas não é bem assim, porque eu sei do meu jeito. E o nosso jeito nunca será o certo, nem o meu, nem o seu. O jeito de Deus é perfeito. Aleluia. Aí vem o versículo 6, porque Pedro não discutiu, ele apenas mencionou, disse para Jesus, olha Jesus, trabalhei a noite toda, não pesquei nada, mas sob a tua palavra, e crente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós lermos a palavra de Deus e crermos e praticarmos ela, tudo já deu certo. Versículo 6 é o resultado do já deu certo. Isto fazendo, ou seja, colocando o barco para pescar, chamou a equipe e foi. Isto fazendo, apanharam meia dúzia de lambari. Quem está com a Bíblia e pode ler bem alto, você pode, é possível. Fazendo isto, vocês todos podem ler, é possível. Com máscara e tudo, por favor, me ajudem. Vocês comeram hoje? Parece que não. Tira a máscara e lê então, só rápido, só para ler esse texto aí, para eu ouvir vocês, que vocês estão com problema. Vamos lá. Vocês continuam com dificuldade, não vou pedir mais não. Mas você crê no que você leu? Você crê no que você leu? O resultado de deixar a experiência de pescador, o conhecimento natural e ouvir o que Jesus disse, e o resultado foi imediato. Deixe de ser lógico, é o final dessa mensagem. Deixe de ser lógico, deixe de se firmar no seu conhecimento humano, na sua estrutura, e confie na estrutura que Deus lhe apresenta em sua palavra. Ouça a Deus pelo Espírito e por sua palavra, e os resultados que você almeja, eles são lícitos, eles são limpos. Deus vai mover os meios para chegar, mas creia no Senhor e na força do seu poder, fazendo menção da sua palavra. A lógica não nos leva à vitória.
Ah, mas eu sou muito racional. Seja em primeiro lugar espiritual. E quando for necessário ser racional, seja também guiado pelo Espírito para ser racional. Senão vira carne, senão vira alma pura. E a alma pode nos trair a qualquer momento. Misericórdia, mas é verdade. Viva por fé. Sendo culto, sendo inteligente ou não. Inteligente você é, pode não ser culto. Nem todo mundo é culto, né? Não é, nobre Causídio? Cultura se adquire, né? Mas inteligente, todo mundo é. Não me ponha dúvida, por favor. Creio nisto, que o Senhor nos falou por meio desta palavra, esse tempo que nós estamos aqui. Amém? É para mim que estou pregando, é para ti que está ouvindo. Façamos bom uso e tenhamos ótimos resultados, assim como Pedro deixou a sua experiência, larga a experiência de lado e disse: sob a tua palavra vou fazer. Façamos assim no dia a dia da nossa vida e tenhamos sucesso em nome do Senhor Jesus.